Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O edital da Polícia Civil Ceará tá aí. Agora é estudar, estudar, estudar. Já estamos fazendo, já vínhamos fazendo aulas para vocês. Vamos continuar fazendo aulas aqui para a Polícia Civil Ceará, Banca e Decan. Meu nome é Andrezano, professor de português. Fique comigo até o final do vídeo, mais um conteúdo bacana para vocês, tá bom? E quem ainda não fez a inscrição, faça a inscrição e nos acompanhe aí, pessoal, vídeos diários para vocês em relação a várias bancas, vários concursos no Brasil. Deixa eu colocar a questão para vocês. Observa ali, pessoal, está assim, ó, IDECAN 2019. Ninguém se esqueceu da enxurrada de tweets enraivecidos trocados há apenas um ano por Trump e o presidente norte-coreano. Fogo e fúria, o grande botão nuclear, etc. A respeito do período acima, analise as seguintes afirmativas. O se classifica como pronome reflexivo, então o se ali de ninguém se esqueceu, né? A retirada do se do período não provoca alteração de sentido, nem constitui inadequação à norma culta. E 3. A posição do se no período poderia ser enclítica, sem constituir violação à norma culta da língua. Então vamos analisar, pessoal. O primeiro ponto está perguntando se o se é um pronome reflexivo. Só para relembrar, quando se for um pronome reflexivo, eu posso trocá-lo por a si mesmo, a si próprio. Por exemplo, o menino cortou-se. O menino cortou a si mesmo, a si próprio. Então, quando eu falo ninguém se esqueceu, dá para entender ninguém esqueceu a si mesmo? Não, pessoal. Na verdade, não. Tá, mas o que é aquele se? Boa, eu vou explicar para vocês. O que ocorre na língua portuguesa? Existem dois verbos que aparecem frequentemente em diferentes bancas, por razão da regência: lembrar e esquecer. Como é que funciona? Funciona assim, ó. Lembrar e esquecer acompanhados dos pronomes oblíquos átonos. Observa só, meter-se nos vos. Solicitam a preposição de. Então, o que a gente diz na verdade? Quando vocês tiverem lembrar e esquecer como pronominais, serão verbos transitivos indiretos solicitando a preposição de. Porém, pessoal, quando não houver pronome, vocês têm de saber que lembrar e esquecer serão verbos transitivos diretos. Então, essa é a questão. Quando for um verbo pronominal, lembrar-se. Quando for um verbo pronominal, esquecer-se, eu coloco a preposição de. Bom, e aí, olha só que interessante, pessoal, colocar exemplos para vocês. Luiz não se lembrou, Luiz não se lembrou, espaço, dia da prova. Agora eu vou mudar um pouquinho. Letra B. Luiz não lembrou, espaço, dia da prova. Ok? Vamos analisar. No primeiro caso, o lembrar é pronominal. Lembrar-se. Então, se tem aqui, pessoal, se, é porque vocês tendem a usar a preposição. E aí, claro, quem se lembra de, que vai se unir ao hoje da palavra dia. Portanto, Luiz não se lembrou do dia da prova. O verbo lembrar aqui é um verbo transitivo indireto solicitando a preposição de. Na de baixo, pessoal, Luiz não lembrou espaço dia da prova, ele não é pronominal, portanto, ele é verbo transitivo direto. Luiz não lembrou o dia da prova. Então, a primeira coisa que vocês têm de saber, muda sim, pessoal, a regência do verbo, seja lembrar, seja esquecer. Aqui eu coloquei o lembrar, porque a questão fala do esquecer, já vou fazer. Muda a regência. E aí mais uma dica, quando houver mudança de regência,
a classificação que o C assume nada mais é, pessoal, do que partícula integrante do verbo. Tá bom? Então aqui, pessoal, é partícula integrante do verbo. Alguns gramáticos chamam somente de PI, outros chamam de PIV, enfim, partícula integrante do verbo. Ah, é, professor? Sim, quando eu tiro ali o C, o pronome, muda a regência. Quando isso ocorre, é a partícula integrante do verbo. Portanto, vamos voltar. Ó, ninguém se esqueceu da enxurrada. Como temos o se aqui, ó, vocês têm o da. Por quê? Porque ele vai ser um verbo transitivo indireto, já que é pronominal. O que a banca pediu? O se se classifica como pronome reflexivo? Não. Por quê? No momento em que eu tirar o se, vai ficar ninguém eu falei, lembrou, né? Esquecer, desculpa. Ninguém se esqueceu da enxurrada. Ninguém esqueceu a enxurrada. No momento em que eu tirar, eu vou mudar a regência do verbo. A enxurrada. Por que, Sur? Porque passa a ser um verbo transitivo direto. A enxurrada passa a ser objeto direto. Então, esse se que muda a regência quando eu tiro, pessoal, é uma partícula integrante do verbo. Então, a número 1 está errada. O se classifica como pronome reflexivo. Não é, eu já disse o que ele é. Partícula integrante do verbo. Mudei a regência. Quando eu tiro o pronome, pessoal, é partícula integrante do verbo. Então, no esquecer-se e lembrar-se, o se é partícula integrante do verbo. A retirada do se do período não provoca alteração de sentido, ok? Nem constitui inadequação à norma culta. Se eu retirar o se, eu vou, observa só, acarretar um erro na norma culta. Por quê? Aí seria, ninguém esqueceu da enxurrada, tá errado, porque deveria ser um verbo transitivo direto. Ninguém esqueceu da enxurrada, é erro. Tirando o pronome, eu teria que adequar para o objeto direto. Com o pronome, é um objeto indireto. Então aqui, pessoal, é mentira também. A primeira está errada e a segunda está errada. Depois, a posição do se no período poderia ser enclítica. O que é enclítica? Lembra, pessoal, próclise antes do verbo, como está ali, ó. Está em próclise, está antes do verbo. Mesóclise no meio do verbo, ênclise depois do verbo. Então está perguntando para nós que se naquele segmento, pessoal, observa, ninguém poderia ser esqueceu-se. É isso que está perguntando. Sem constituir violação à norma culta da língua. Impossível. Ninguém, pessoal, é um pronome indefinido. E o pronome indefinido, ele sempre atrai. Então, é erro também. As três estão erradas. A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta, não, as três estão erradas. B. Se somente a afirmativa 2 estiver correta, não. C. Se somente a afirmativa 3 estiver correta, tampouco. Dinamarca. Se nenhuma afirmativa estiver correta, com certeza. É Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. Ok, pessoal? Espero que eu esteja ajudando a todos vocês com essas questões da Banca IDECAN. Sempre faço aquele convite tradicional. Se vocês querem se aprofundar em língua portuguesa, querem dominar todos os conteúdos, nós temos aí o português extensivo para quem for membro, com a mensalidade, pessoal, de R$ 19,90 por mês. Uma super promoção, metade do preço que é no nosso site, ok? Então faço esse convite para vocês. Ah, professora, não consigo. Beleza, nós já estamos no sexto ou no sétimo vídeo da IDECAN, já programei o vídeo 8, o vídeo 9, o vídeo 10, se não puder, nós vamos mesmo assim ajudá-los. Isso aí a gente vai ajudando vocês diariamente aqui, ok? Beijo no coração, tudo de bom e até a nossa próxima aula.